aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê mais uma vez, basicamente a parte 3 do que estamos falando nos últimos dias. E eu me refiro ao Clube de Roma, Agenda Verde, muitas confusões e tudo que o Dilma vem fazendo contra o Brasil. Mas, assim como ontem, quero começar o vídeo hoje comentando sobre ele, Jair Messias Bolsonaro, as notícias bem rápidas para entrarmos nas questões econômicas do país. O Dilma anda aprontando, ontem mais imposto, teve também a capa do Estadão falando sobre as empresas da Lava Jato, querendo linhas de crédito, tem umas coisinhas que quero mostrar para vocês já no primeiro tema, e no segundo é que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Algo que deveria ter muito mais repercussão do que essa história aí do crédito para as empresas da Lava Jato, vocês vão ver em termos de valor. E aí vocês medem, né, a preocupação que a gente deveria ter. As empresas, Lava Jato, Angola, ou que o Haddad recebeu aí de proposta da turminha, né? Uma turminha muito do barulho que eu quero mostrar para vocês, mas não quero adiantar nada. E, gente, sem brincadeira, um grande temor acaba por se consolidar. Vai entrar na pauta desta semana no Senado a votação do mercado de carbono e a gente vai ter que comentar sobre isso. Depois, quero trazer mais umas coisinhas da turma lá de Roma para no final entrarmos numa discussão que envolve o BRICS, que vem reverberando nas redes sociais. Eu quero fazer algumas ponderações com vocês, mas vamos lá que tem muita coisa para a gente comentar no vídeo hoje. E vejam só, Bolsonaro processa hacker por mentir sobre o Grampo de Moraes. E essa medida aqui eu achei extremamente assertiva e não tem como não comentar sobre isso. Cabe ao hacker provar tudo que ele falou. Bolsonaro processou. Eu quero ver. Porque agora, se ele não provar, ele vai ser condenado. E eu quero ver o que o consórcio vai falar, né? De Bolsonaro, do hacker, esse, aquilo, outro, uma vez que o hacker for condenado por calúnia e difamação. Eu quero ver como é que vai ficar a cara da turminha da Globo News, que fez todo aquele estardalhaço sem o Walter Delgatti apresentar uma única prova. Isso sabendo de todo o histórico do Delgatti. Um cara que ainda me veio com desculpa que não, eu não tenho mensagem, eu não consegui gravar Bolsonaro porque o meu celular estava no modo avião. Pessoal, o modo avião não proíbe o celular de gravar nada. Isso é uma desculpa esfarrapada. Então isso aqui eu achei muito assertivo. Isso daqui vai ter um impacto para demolir essa narrativa descarada que o consórcio vem criando contra Bolsonaro. Mas independente de tudo que eles vêm fazendo, quero trazer as notícias internacionais para mostrar possivelmente o cenário do Brasil, né? Acho que explica muito porque Trump cresce nas pesquisas conforme se multiplicam processos na justiça. É uma pergunta que a jornalista Kate Kay da BBC se fez e eu adianto, ela não respondeu. Ela termina a entrevista sem conseguir resolver, falando na verdade que estamos diante de um grande paradoxo. Como assim as pessoas estão apoiando um cara desse? Se fosse tempos diferentes, tempos normais, não era para ele ter nenhum tipo de apoio. Mas assim como nos Estados Unidos, você está vendo um ex-presidente de direita sendo também, né, alvo de diversas ações a nível de justiça, falando de Bolsonaro, e você não tá vendo o apoio dele reduzir, né? Pelo contrário, diferente de Lula, Bolsonaro vai a eventos, né, que não são controlados. Vocês não vão querer me convencer que Barretos você controla e só entra bolsonarista, né? Pelo amor de Deus. Bolsonaro segue andando no meio da rua. Bolsonaro ontem tava lá em Minas Gerais, recebendo um título do cidadão mineiro, o Zema tava lá. A Câmara também é aberta, a esquerda pode ir lá reclamar, xingar, fazer o que quiser. E tá ali, ó. Qual o número de acusações contra o ex-presidente republicano Donald Trump na justiça continua aumentando, assim como seus números nas pesquisas de intenção de voto nas primárias republicanas e sua pilha de doações. A turma tá ajudando a doações, engraçado. Conforme persegue, as doações aumentam. Eu vi esse caso no Brasil. E no Brasil tô querendo até congelar, né? Bloquear as contas de Bolsonaro. Já o atual presidente tem um problema oposto. Ele não consegue decolar. Não tem a Rede Globo lá nos Estados Unidos, né? É um pouco mais difícil. E aí, sobre as doações, a equipe de campanha de Trump diz que arrecadou 7,1 milhões de dólares após a foto de sua ficha policial. Cenário muito similar, muito similar.
Isso daqui deveria mostrar para a esquerda que não adianta perseguir. Mas, pelo visto, eles não são muito inteligentes. Mas vamos lá. Antes de entrar ainda na pauta econômica, eu vi essa nota aqui, que, gente, ela é muito interessante. Isso daqui diz muito sobre o imposto sindical, que é a falta de mobilização de rua, né? Não ter o pão com mortadela para incentivar a galera e apoiar o Lula. A Folha de São Paulo diz, ó, Lula se queixa de dormência dos movimentos sociais durante seu governo. Não tem pão com mortadela, não tem imposto sindical. O Lula vem se queixando, aliás, dos próximos, de que a mobilização de movimentos sociais tem sido morna durante seu governo, o que dificulta a discussão de pautas e a implementação de medidas, que não são bem recebidas por setores políticos e da economia não alinhados ao petismo ou à esquerda. Grava esse primeiro parágrafo. Tem algumas agendas que a sociedade inteira não apoia, né, que é só o setor restrito da esquerda, e para você avançar com ela, você precisa de uma certa pressão. O presidente já fez os comentários a lideranças dos próprios movimentos sociais, com a demanda popular dormente, avaliação de que o governo fica fragilizado diante de pressões da direita e do centrão. Quando um grupo democrático e popular vence as eleições, muitas forças progressistas acham que acabou, que vencemos e que tudo vai ser implementado. Essa ilusão precisa ser trabalhada. Quem disse isso foi o Paulo Okamoto, que atualmente está presidindo a Fundação Perseu Abramo. Os projetos precisam de aprovação no Congresso, no Judiciário, na sociedade. Nem tanto, mas no Congresso precisa. São 513 votos, desculpa, são 513 deputados. Se for um projeto de lei, é maioria. Se for um projeto de lei complementar, tem que ser no mínimo 257. Se for uma PEC, são 308. No Senado, maioria ou 41, né? Ou, se for uma PEC, 49 votos. Segundo o diagnóstico feito pelo presidente, relatado à coluna, parte da esquerda teria perdido contato com os lugares onde moram as pessoas das classes mais desfavorecidas, nos bairros periféricos, favelas, e isso estaria na origem das dificuldades de mobilização atuais. As dificuldades em identificar as demandas e preocupações dos grupos dos quais historicamente são mais próximos estariam, então, tirando a força de mobilização da esquerda. Mas, enfim, falei para vocês que um dos aspectos é a falta do imposto sindical. Você vê, não consegue colocar as pessoas na rua. Só que isso não é o que chamou minha atenção. Eu quis trazer mais essa nota para comentar ainda o contexto Bolsonaro. Veja como os dois últimos parágrafos não se aplicam à direita. Beleza, eu não vou falar que a direita domina as periferias, que tem acesso a tudo, etc, tudo mais. Só que você vê que as ideias conservadoras, elas estão no coração das pessoas. Elas estão circulando na sociedade. A valorização da família, pensar no futuro, pensar no país, pensar numa agenda econômica para tirar as pessoas da pobreza. Não é uma preocupação mais da esquerda a pobreza. A preocupação da esquerda é a desigualdade. A desigualdade em termos de equidade. Não, vamos ver aqui, né? Tem a equidade de homem, de mulher. Não é a preocupação de todo mundo ganhar mais dinheiro. Não. Quanto é que o homem tá ganhando, hein? Não, e a mulher? Isso e aquilo outro. E aí que entra o ponto. As dificuldades e identificar as demandas e preocupações. As pessoas estão preocupadas com a segurança. A esquerda abandonou. A esquerda só está preocupada com direitos dos manos. Desencarceramento. Isso não é pauta popular. Então, eles estão cada vez mais desconectados do mundo real. Só que os dois primeiros parágrafos, eu acho que eles valem de reflexão, principalmente com uma parte da direita. Teve muita gente, você vê, ó, aqui a turma do PT. A turma que tem não só o presidente, mas pessoas nos mais diversos órgãos, autarquias, inclusive em setores, né, em cargos-chave em outros poderes. Poderes muito poderosos. Vocês me entendem, né? E mesmo assim, mesmo com toda a força, organização, o apoio da Rede Globo, o PT disse, cara, não é porque a gente venceu a eleição que acabou. Tem gente aí progressista que acha que levou a isso aí, tudo vai ser implementado, é nova era. Essa ilusão precisa ser trabalhada. Quantas pessoas não falam, Bolsonaro venceu, mas não fez isso, não fez aquilo outro, não fez aquilo ali, papá não seguiu. Como se fosse, sabe, uma simples canetada, um simples desejo de querer. Bolsonaro não quis. Bolsonaro não quis, por isso que não avançou. Como se,
Sabe, se for só uma má vontade do cara de não avançar com diversas medidas. Como se todo mundo fosse a favor. As coisas no Brasil chegaram a um ponto tão absurdo que Bolsonaro enviou em 2022, se eu não estou enganado, a MP da Liberdade e o Pacheco devolveu. Eu nunca vi isso, devolução de MP, não sei nem que pedaço do regimento interno consta isso, que você pode devolver uma medida provisória. Devolveu. Pela liberdade, quem pode ser contra isso? Ah, mas Bolsonaro devia ter feito alguma coisa. Eu acho que é importante ter isso em mente, porque a direita vai voltar. E quando voltar, pelo amor de Deus, né? Não é achar, ganhamos, tá tudo resolvido. A luta continua, todos os dias. Mas vamos lá. Essa notícia aqui, ela reverberou muito, porque ela tem um elemento, né, de nostalgia, uma nostalgia ruim. Tem um histórico, tem todo um passado, toda uma história, né? Empreiteiras da Lava Jato pedem 100 milhões de dólares em crédito para obras angolanas. 100 milhões de dólares. Isso chocou o Brasil. Pelo menos muitas pessoas publicaram nas redes sociais. Foi a capa do Estadão de ontem. Mas preste atenção nesse valor. Eu vou mostrar para vocês outro valor depois e perguntar: será que a gente não devia estar muito mais preocupado com isso daqui? A gente vai chegar lá. Chegaremos lá com muita calma. Construtoras investigadas na Lava Jato pedem ao governo crédito de 100 milhões de dólares para obras em Angola. Lula prometeu retomar financiamentos brasileiros no país. Haddad se reuniu com 18 empresários em Luanda e sugeriu que o grupo manifeste interesses em carta à sociedade e ao executivo e ao Congresso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu em visita de Estado a Angola retomar os financiamentos brasileiros no país africano. Casos de corrupção desvendados pela Lava Jato paralisaram as operações de crédito 8 anos atrás. 18 empresas, entre as quais algumas das principais construtoras do país investigadas na operação, aproveitaram a presença do Lula lá em Luanda para pedir a reabertura dos financiamentos no país. O valor pode chegar a 100 milhões de dólares. Na sexta, dia 25, um grupo de executivos, que incluía CEO da Novo Nor, que é a antiga Odebrecht, o Hector Nunes, da Andrade Gutierrez, Carlos Souza e da Queiroz Galvão. Queiroz Galvão Gustavo Guerra, né? Conseguiu uma reunião como está fazendo a Fernanda Haddad no Hotel Intercontinental, o mais moderno e luxuoso de Luanda, capital do país. Base da comitiva presidencial, o hotel inaugurado em 2020, sob a bandeira de um grupo global, fica num prédio tomado recentemente pelo Estado angolano. Isabel Santos, a bilionária, né? Filha do ex-presidente José Eduardo Santos. Olha. Filha do ex-presidente é bilionária. É tipo os filhos de um ex-presidente que temos aí, né? Ela é acusada de crimes em Angola e entrou na lista vermelha da Interpol com ordem de captura. Ciente da sensibilidade do assunto, Haddad orientou que os empresários tomem a dianteira e manifestem seus interesses e necessidades por meio de uma carta à sociedade, ao executivo e ao Congresso. Haddad falou: não sei, vocês têm que trabalhar, vocês têm que fazer pressão junto à sociedade. Venham fazer a carta tipo do Josué Gomes, pela democracia. Para a sociedade não ficar meio ressabiada, né? Que diz, ó, para o ministro, cabe a eles pedir os recursos, indicar como vão fazer para adotar mecanismo de transparência, controle, a fim de evitar novos escândalos de suborno e pagamento de propina, seja no Brasil ou em Angola. Haddad disse que, do contrário, a liberação de dinheiro a Angola pode cair na vala do Fla-Flu e acabar barrada pela disputa ideológica. Eles precisam explicar ao país o que está afetando a vida das empresas para que o debate seja aberto, feito à luz do dia com tranquilidade, afirmou Haddad para o Estadão. O ambiente no Brasil sobre isso é delicado. O ambiente no Congresso é muito desfavorável a esse tipo de ação. É porque as pessoas lembram o que foi a Lava Jato. O argumento deles é que todos os países fazem e se beneficiam desse tipo de linha porque acabam exportando equipamentos para as obras. A pior coisa que pode acontecer é isso cair no debate ideológico quando é algo pragmático. O ministro da Fazenda diz que não discutiu valores com os empresários. O Estadão apurou, né? No entanto, que os executivos fizeram chegar a diplomatas um desejo, né? Obter uma linha de crédito, 100 milhões. Dá uma força aí, Haddad. Tá falando com vocês. A mão lava a outra, lava uma mão.
E aí, falando de empresários no Brasil, empresários que têm acesso, né? E uma boa relação com a turma da esquerda. Olha que interessante, olha que interessante. Este ano já vimos aí um grande caso chamando a atenção, que é as Americanas. Estamos vendo nos últimos dias um caso envolvendo a 123 milhas, né, questão de passagens aéreas. E aí agora, demissão em massa. 80% dos funcionários da 123 milhas estão sem emprego. E pagamento da rescisão não é garantido. A mesma galera, até um dia desses, né, 10 de setembro de 2020, Joaquim Teixeira relembra esse tweet, ó. Olá pessoal, tudo bem? Não concordamos com a veiculação de notícias falsas, portanto já providenciamos o bloqueio dos anúncios nos sites em questão. Qualquer dúvida, estamos à disposição. A 123 milhas estava respondendo naquele grupo de esquerda que luta contra fake news, né, e pede para você não colocar propaganda em determinados canais que propagam mentiras, desinformações e muitas outras coisas. Sabe que grupo é esse, né? Começa com Sleeping, termina com Giants. Mas vamos voltar. Porque ontem o Dilma apresentou um MP para taxar os super ricos. O que eu acho que não vai acontecer, porque os super ricos, eles têm muitos funcionários, muito dinheiro, muito conhecimento para tirar o dinheiro dele do Brasil, colocar outro lugar e não pagar imposto. Mas enfim, o Lula fez isso. Ali porque acha que vai conseguir arrecadar aí alguns bilhões ao longo de 4 anos. E aí essa é mais uma medida que o governo vem adotando para aumentar impostos. E sobre isso o Campos Neto fala o seguinte, ó. Corrida por arrecadação pode gerar erosão na economia. Diz o Campos Neto. A economia pode quebrar. Campos Neto diz que está preocupado com os esforços do governo federal para aumentar a receita. Segundo ele, a experiência de alguns países vizinhos mostra que o efeito disso pode trazer problemas duradouros. Existe a preocupação porque, em alguns lugares, a corrida por arrecadação acabou gerando erosão de base. A gente tem um exemplo aqui do lado que é o da Argentina. A gente tem outro exemplo bem conhecido que é o da Turquia, disse o Campos Neto. Há uma plateia de investidores institucionais presente na Warren Institutional Day realizada em São Paulo. Segundo Campos Neto, a incredulidade do mercado em relação às metas fiscais fixadas pelo governo para os próximos anos, entre elas zerar o déficit em 2024, ocorre devido à grande necessidade de receitas adicionais para que metas sejam cumpridas. O presidente do Banco Central ponderou que é inevitável que haja aumento de impostos. Não tem como fugir disso. Vai ter aumento de imposto para que as metas fiscais prometidas pela equipe econômica do Haddad sejam alcançadas. Mas questionou a sustentabilidade disso para a economia, uma vez que o Brasil já tem uma carga tributária muito alta. Quanto mais imposto, mais difícil é ter negócio. Chega num ponto que ninguém consegue mais consumir nada, a economia colapsa. Sem fazer crítica direta, a estratégia do Haddad, Campos Neto chamou a atenção para o fato do Brasil ter um crescimento de gastos em termos reais acima da média global. Está gastando muito, mas o petente sabia que era esse o destino do Brasil. Esse é o método de ação do PT. E aí, só para falar um pouco mais do mercado, que está temeroso do que o Lula pode fazer com a economia brasileira, mesmo com arcabouço fiscal, mercado vê déficit zero só em 2028 e dívida pública crescente. O governo federal quer que as pessoas acreditem que a dívida pública vai se estabilizar abaixo de 80% até 2026. E depois depois vai ter o recuo. Gente, eu acho que a dívida pode bater 80% ainda este ano. Porque em junho já estava em 73,6% e na crescente. A previsão do mercado subiu para 89% em 2032 e que o déficit só deve zerar em 2028. Isso significa uma pressão constante para manter os juros altos. A gente tem, inclusive, controlar a inflação, né? Confusão. Mas o Dilma segue aí. Segue a sua luta.
E a gente não sabe quais são as propostas do Lula para realmente tirar o Brasil do buraco. E aí, sobre essa questão, vocês estão vendo, tá muita gente aí vendo que o Lula está colocando imposto em tudo que pode para aumentar a arrecadação. Um dos melhores caminhos para resolver isso é a reforma tributária. E aí o Pacheco, acho que está meio chateado, porque viu que perdeu a chance de ser indicado para o Supremo, ele estava nessa esperança. E aí ele estava lá no evento do Lide, do Dória, foi questionado sobre a reforma tributária e falou que não podemos aceitar um cheque em branco. Cheque em branco em relação ao quê? Alíquota. Falou. Pacheco comentou a reivindicação da Fiesp para colocar um teto no IVA. Teto de 25%, o que preocuparia a turma do Lula e do Haddad. Nós não queremos enfraquecer ou tornar insustentáveis as finanças de municípios, estados e da União, mas também não podemos aceitar um cheque em branco ou um passe livre para todo tipo de alíquota que possa sacrificar todo o setor produtivo, disse o Pacheco. E aí que eu quero agora começar a parte interessante, que vai se conectar a essas questões iniciais. A gente está falando de arrecadação. Arrecadação tem que vir de algum lugar. Algum tipo de imposto ou alguma coisa que não pareça ser imposto, mas é imposto. Parece, mas não é. Mas vamos chegar lá. Devagarzinho, bem devagarzinho. Quero começar primeiro com essa notícia. Agora as coisas vão começar a ficar cada vez mais engraçadas. Temos imagens, temos fotos. Vamos conhecer mais algumas pessoas famosas. Tá vendo? Né? Dando um bisu. O vídeo tava quase... Eu já sabia que... Eu falei, rapaz, isso aqui vai acabar virando um dossiê. Aqui já tava assim 80% pronto. Já não tava nem mais com dúvida que o vídeo já era um dossiê. Tá assim, vai virar. Aqui já tava no fim. Eu falei, mas rapaz, que notícia que veio a calhar. Haddad recebe plano que prevê fundo bilionário para financiamento verde. Falei ali atrás. A turma da Lava Jato, da antiga Lava Jato, né? Quer um crédito de 100 milhões de dólares. Vamos considerar o dólar 5, que dá até menos do que isso. Então, 100 milhões de dólares, 500 milhões de reais. Meio bilhão. Vamos botar assim, meio bilhão. Haddad recebe plano que prevê fundo bilionário para financiamento verde. Só pela manchete, tá falando de bilhão. Talvez estejamos falando de um valor 2 vezes maior do que a turma da Lava Jato quer. Patrícia Ellen, da Aya Earth Partners, levou recentemente ao Haddad um plano de transição ecológica que prevê, entre outras coisas, criação de um fundo para financiamento verde que explore créditos fiscais de empresas, estimado em quanto? 800 bilhões de reais. Estamos falando de um valor que é 1.600 vezes maior do que o crédito que a turma lá de Angola está pedindo. 1.600 vezes maior. Isso daqui não vai ter repercussão. O PAC verde do Lula está orçado em torno de 1,7 trilhão. São mais de... Deixa eu ver. É basicamente 3.400 vezes mais. 3.400 vezes mais do que a turma da Lava Jato quer. Mas o PAC a turma reclama, porque é o nome PAC. É o nome PAC. Mas a parte verde o pessoal não presta atenção. E aí, vocês vão concordar comigo? Falou de Lava Jato, falou de empréstimo para países que já tiveram problemas na Lava Jato, com as empreiteiras da Lava Jato, o cara não quer nem saber qual é o valor. O cara já não apoia. Não, isso é... Não. A turma já fica pirada da cabeça. Tá de brincadeira. A turma fala, mas de jeito nenhum. Vocês estão de brincadeira que você viu com a história dessa. Agora você fala, não, o PT aqui vai fazer um investimento grande de obras verdes, financiamento verde. Aí o que a imprensa fala? Não, isso é muito importante, isso aí. O Lula está reposicionando o Brasil na vanguarda global.
O Lula está muito preocupado com a descarbonização, com a agenda ESG. O Lula retoma o protagonismo, o Lula abraça a ciência, né? Tá contra o negacionismo de Bolsonaro. Finalmente a Amazônia volta a ser feliz. Olha como essa agenda é uma mão na roda para os interesses da turma do PT. Antes do PAC ser anunciado em termos de valores, eu falei com um jornalista da área econômica, famoso, talvez o mais famoso do Estadão, um jornalista com certa idade. Tem um contato dele, a gente, uma vez ou outra eu mando uma coisa, outra pra ele, que eu acho que é relevante, eu presto muita atenção no PT, ele sabe disso. Eu falo, ele falando do PAC dá errado, eu falei, a turma vai meter um PAC verde, eu falei pra ele isso. Vai enfiar um PAC, eu li uma mensagem dele que eu recebi na época, ele falou, faz sentido que você... Eu falei, vai enfiar um PAC verde, porque por aí a turma não tem como justificar, reclamar, que Lava Jato, etc. Não, é pelo planeta. É a desculpa que o PT precisa para avançar com as confusões. Aqui, assim que eu mandei... Cadê? Putz. Eu não votei. Eu não votei porque meu WhatsApp tá com aquela programação que depois de 7 dias as coisas apagam. Eu não tenho... Só tenho uma mensagem de antes disso. Mas enfim. Tá aí. 800 bi, PAC de 1,7 tri. A ideia é que o fundo avalize os créditos como garantia. O BNDES administra o fundo. O BNDES. E o país tem uma linha barata de financiamento e transição ecológica. A coisa está avançada. Está muito avançada. E aqui não tem uma linha. Aqui não vira a capa do Estadão. Aí eu fui atrás, né? Quem é essa Aya Earth Partners? Eu já fui atrás só para confirmar. Eu não sabia. Sabe aquela coisa? Sabe? Tem alguma ligação com algum grupo que eu devo ter algo contra. Só quero saber qual é o nome do grupo. Abri lá o site. Vi lá os parceiros. É parceiro do SOS Mata Atlântica. De um monte de ongueiro. E ainda, que eu mais destaque aqui que eu vi foi o Instituto Igarapé, da gloriosa Ilona Zabó. Que a Ilona Zabó atualmente, conselheira do secretário-geral da ONU, uma das 12. E ainda é parceiro do Pacto Global Rede Brasil, né? Que é o observatório da ONU no Brasil para medir como é que anda o avanço da agenda ESG no nosso país. E aí, pessoal, fui lá depois no Instagram. Eu não fui assim convicto que eu ia achar alguma coisa. Olha aí. Olha aí. Essa gloriosa Ilona com o amigo Klaus. Eita, rapaz. Esse Klaus é demais, hein? Um grande homem. E temos aí uma das manda-chuvas da AIA. 800 bilhões de reais. Com certeza aí o Klaus e a Ilona acham que isso aí vai tirar o Brasil do buraco, né? Hashtag confia. Este é o caminho que eles estão querendo levar o nosso país, né? Vai dar muito certo, sem sombra de dúvidas. E aí agora que vem o grande ponto. O pior dá pra acontecer. Aqui foi quando eu tive a convicção. Não, pronto, o vídeo tá fechado. Tá fechado, o dossiê tá feito, tá bonitinho. Já dá pra empacotar e começar a gravar. Ontem, 4 da tarde, eu comentei, acho que na última semana, pelo menos umas 3 vezes, falando, gente... Não, primeiro começou com isso, pessoal, eu podia botar urgente no vídeo hoje, que foi a entrevista do Rafael do Beus, falando da regulamentação do mercado de carbono, entrevista longa no Estadão, discorri com vocês, falei, isso aqui é urgente, pessoal. E eu falei, isso daqui, ninguém tá ligando, vai acontecer a mesma coisa da reforma tributária. As pessoas só vão comentar faltando 24 horas. Aí passou, falei mais uma vez, falei ontem de novo, as pessoas não estão prestando atenção. Faltando 24 horas para a votação da regulamentação do mercado de carbono, é que alguém talvez fale alguma coisa. Talvez. E a Folha está aqui agora. Senado começa a destravar pauta de carbono priorizada pelo governo. A Comissão de Meio Ambiente do Senado começa a destravar nesta quarta projetos da pauta de carbono priorizada pelo governo federal. Ou seja, amanhã. A iniciativa contou com a articulação da Frente Parlamentar de Energia,
Serão pautados o texto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil, com relatoria da senadora Leila. E já temos um texto crítico sobre o que está sendo debatido. A gente vai chegar lá. O governo pretende regulamentar os temas antes da COP30. O objetivo é mostrar que há um comprometimento com a pauta ambiental na gestão Lula 3. Mostrar para quem? Para quê? E além da imagem, o que é que isso realmente vai trazer de benefício para a população? Além de salvar a mãe Gaia. Para o senador Vital do Rego, os dois textos são importantes para o país, setor de energia, bababá. O outro texto é que trata da captura de carbono no país, né? É o outro. A corrida pela descarbonização vem se mostrando um dos maiores desafios deste século. E demanda esforços públicos e privados no sentido de promover a transição para a economia de baixo carbono. O avanço dessas pautas significa o avanço da industrialização e criação de um PIB verde. Ninguém fala de crescer o PIB. É o PIB verde. Lindo. Lindo. Não importa, assim, a discussão não é a população vai ter uma melhor condição de vida, vai melhorar o IDH, vai melhorar a qualidade da educação, melhorar a segurança. Não. PIB verde. PIB verde. O PIB é verde, gente. É verde. Nossa, sensacional, Lula. Vamos fazer o L e a vida está resolvida. Temos um PIB verde. Esse é o nível dos nossos parlamentares. Aí, ontem, já sabendo do projeto de lei, o Daniel Vargas, que é professor da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, escreveu esse texto aqui no Estadão. Foi publicado no Estadão. Mercado de carbono deve regular produção de alimentos. Vocês estão vendo ali, né? Alimento. Eu sei que já está começando a pensar na carne vermelha. Calma que é pior. É pior. O Brasil debate a regulamentação do mercado de carbono. A proposta da senadora Leila, a Leila acabou de falar aí que a partir de amanhã, pode entrar para votação e não tem ninguém falando disso. Traça uma linha de corte universal. Qualquer atividade econômica que ultrapasse o teto de emissões fixado em lei pode ser regulada. De novo, qualquer atividade econômica. Qualquer um, irmão. A começar pela produção de alimentos. Será o melhor para o país? Meu Deus. Agora, eu nem grifei. Talvez essa foi a parte mais importante. Quanto tempo tem que eu não vejo alguém se questionando? Isso é o melhor para o país? Meu Deus, Daniel Vargas. Você é um achado. Você é um achado nesse mar, sabe, apátrida. O cara perguntando, é o melhor para o país? Meu Deus. Não sei nem como é que conseguiu publicar esse texto no Estadão. O mercado de carbono é um dos mais complexos instrumentos regulatórios já criados pelo Estado. Não é trivial viabilizar seu bom funcionamento. Se o preço do carbono subir acima de um teto, pode quebrar setores inteiros. Se ficar abaixo da base, pode tornar a regulação irrelevante. Esse texto foi escrito por um professor da Fundação Getúlio Vargas, uma das universidades de maior renome nesse Brasil, que a esquerda adora, principalmente na hora de falar de fake news, dos monitoramentos contra os bolsonaristas, isso, aquilo, outro. Quando funciona, o mercado de carbono transforma áreas inteiras do mercado em uma espécie de serviço público orientado pela burocracia estatal. Em vez de competirem entre si pelo melhor produto e menor preço, as empresas passam a concorrer primeiro contra as metas ou obrigações do Estado. Gente, olha só. Você faz um produto, eu faço um produto similar. Refrigerante. Né? Ambos fazem. Sabor cola. Eu faço, tu faz. Aí eu penso no meu maquinário, na logística, no funcionamento, na distribuição das máquinas, de tudo, para eu ver a questão de preço, quanto eu vou gastar, penso no marketing, tudo. Tu faz o teu. E além disso, que tem um custo de produção, que vai, né, no final do dia, para saber quanto você pode vender, temos a questão do gosto. Você faz de um gosto, eu faço de outro gosto, e a gente compete pelo mercado. Cada um com seu sabor, cada um com seu preço.
Você vai comparar uma tubaína com a Coca-Cola, pô, o preço é muito mais caro. Só que aí agora não. Porque para você poder estar no mercado, primeiramente, você tem que cumprir as regras. Aí o que é que tu acha? Seu Zé, que tem uma mini fabriqueta de tubaína, maquinários da década de 70, versus uma empresa de ponta. SG? SG! Quem tu acha que vai conseguir passar nos critérios? Seu Zé nem consegue colocar mais o produto dele na prateleira. O cara descreveu isso em 4 linhas. Nossa, que descrição acertada. É por isso que o DFGV, né? Por isso é o coordenador de bioeconomia. Se o preço e condições de funcionamento do setor já são previamente coordenados, pode fazer sentido. É o que ocorre no setor de energia, setor em que praticamente todas as etapas da produção ao consumo, passando pelo preço, são reguladas pelo Estado. E que a inovação é tipicamente lenta. Né? O setor de energia é um negócio muito básico, é um produto só, não tem diferenciação. Gente, energia elétrica, no final do dia, tu pluga na tomada e usa. Você vai ter energia corrente contínua alternada, mas isso não é uma coisa que é ofertada. As empresas oferecem alternada para tudo que é canto. Não tem isso. Todo mundo ganha de alternada. Vai mudar que alguns estados 220, outros 110, mas também tem o que escolher. Porque, cara, vai ser ali na hora de você conectar em sua casa, o que não muda também quase nada. Não é preciso muito esforço, contudo, para perceber como basta um parafusozinho se soltar nesta engrenagem para muita coisa dar errado. Europa, Califórnia e os comunas, o País Vermelho, sabem bem disso. Por isso mesmo, o mercado de carbono nestes locais é concentrado em atividades e instalações muito específicas, basicamente no setor de energia. O Lula quer fazer no Brasil o que nenhum país faz. Quer quebrar o Brasil. A distância de energia para o setor de alimentos é imensa. Como são imensas as variações de carbono em um saco de soja ou em 1 quilo de carne. A depender do local da produção, solo, clima, insumos, técnicas e tecnologias empregadas, hoje faltam critérios rigorosos para individualizar responsabilidades dentro da fazenda. Mesmo que já existissem ou que venhamos a desenvolvê-los, é do interesse nacional controlar o sistema de produções de alimento pelo Estado? Nossa, Daniel, que pergunta. É do interesse do Brasil? Que onda, viu? Eu fico até sem jeito. Porque é uma coisa que eu não escuto todos os dias. É preocupação com o país. Se quer a Europa, maior defensora do rigor regulatório no clima, pensa que sim. Nem a Europa quer o que o Lula quer fazer. O Lula quer destruir o Brasil. Lá a produção de alimentos é excluída do mercado de carbono. Assim como é excluída nos Estados Unidos e nos comunas, né? Ou em qualquer outro mercado de carbono regulado no planeta. Aliás, as coisas parecem estar mudando lá fora. A Europa se movimenta para trazer o agro para dentro do mercado de carbono, porém, não é para arrecadar, não é para cobrar imposto de carbono, é como credor, não é como devedor. O agro vem para fornecer crédito. Olha só, rapaz. É incentivo, é subsídio. No Brasil, é ogronegócio. É o que a Marina Silva chama o agro do brasileiro. Se suas atividades contribuírem para sequestrar carbono da atmosfera e fixá-la no solo, o produtor de alimentos poderia receber um crédito. A agropecuária e a agroindústria devem ficar de fora da regulação do carbono. Nada disso significa aliviar ou passar a mão na cabeça de alguém. Significa apenas compreender que o mercado de carbono é uma ferramenta, não uma panaceia. Com cuidado e limites, ele pode servir para muita coisa, inclusive para mobilizar o país em torno de uma agenda de produção sustentável. Sem foco ou escopo claros, contudo, o que poderia ser um remédio tem tudo para virar um veneno. E aí, o Daniel termina o texto falando: em vez de unir, dividir. Em vez de mobilizar, afugentar. Em vez de criar uma política de Estado, ativar mais um campo de polarização ideológica radical no país. Só que, se tratando de polarização ideológica, eu acho que de um lado você tem os brasileiros preocupados com o Brasil, preocupados em tirar pessoas da pobreza, e do outro lado pessoas que não ligam para os humanos. Não liga. Tanto faz. Você não está conseguindo mais pagar as contas, você não consegue mais comer direito? O problema é seu. Tem muitas
pessoas vivendo neste planeta Terra. Muita gente, muita gente, muita gente. E eu acho que o Lula sabe disso. Eu acho que o Lula sabe disso. Hoje eu tava pensando, fazer mais um vídeo normal, né? O Leste tá coçando hoje. Fazer um vídeo normal, comentar o assunto do Brasil, dia a dia. Mas lá vai, né? Mas não, tinha umas duas coisas que eu queria trazer já. Eu vi o BRICS. E envolveu uma coisa do vídeo ontem que eu falei, isso aqui é bacana. Uma coisa que eu vi assim, eu terminei o vídeo ontem, uma coisa que saiu na Globo. Aí eu tava, botei aqui já no vídeo, né? Aí eu tô lá no Twitter, passando, olhando minhas listas. E aí, uma pessoa que eu sigo deu RT nisso daqui. Eu falei, tá de brincadeira. Tá, não é possível, véio, não é possível. E o pior, essa postagem do dia 22. Esta postagem do dia 22. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Vejam só. Primeiro, chamar a atenção de algumas coisas. Primeiro ponto é que isso se conecta ao tema anterior. Regulamentação do mercado de carbono em cima de comida. A comida está diretamente ligada à vida. Sem comer você não existe. Você não consegue sobreviver. E aí, canal Sérgio Tavares é um português. Eu sei que canal é esse. Ele fala assim, ó. Ele bota, entre aspas, é a tradução da fala desse senhor. Barba linda, né? Cabelinho penteado. De uma forma ou outra, temos que reduzir a população de 7 bilhão para 1. Mercado de carbono acho que ajuda. Espero que seja de forma pacífica. Eu falei, tá, pai. Tá de brincadeira, irmão. Você tá meio doidão, viu? Esquece essa história aí. Isso daí não chamou minha atenção essa fala. Toda hora tem alguém que fala isso. Tem que reduzir, tem que reduzir, tem que reduzir, tem que reduzir. O que chama minha atenção é o nome do cara. Eu conheço esse cidadão. Denis Meadows. Aí o Sérgio Tavares só coloca um cientista norte-americano. Aí eu fiquei isso na cabeça. Falei, pô, quantas pessoas será que no Twitter sabem quem é este cara? Quantas pessoas no Twitter? Aí eu fui pesquisar, né? Coloquei na aba de pesquisa. Ver como é que anda o nosso planeta, as nossas pessoas, o cidadão comum. Aí eu pesquisando no Twitter, eu achei esse cara aqui, é um americano, um comentador, né? É um comentarista político, contribuidor da agenda do Fórum Econômico. Ó, já invocou o Klaus. Ele fala então que, em tese, o senhor Denis Meadows, ele é do Fórum Econômico. Pô, é uma coisa, né? Falar, essa turma aí realmente adora causar confusão, né? Essa turma não dorme em serviço. Essa turma tem um plano, bicho, que não é bacana. Mas é um plano que o Lula gosta. E tá certo. Ele é do Fórum Econômico. Ele é. Tá lá, né? Um breve currículo. Prêmios que ele já ganhou um prêmio da Unesco. Prêmio da Paz. Um cara que fala de reduzir de 7 para 1. Que é um prêmio da paz. Pela Unesco. A mesma Unesco que, em 1949, tentou criar no Brasil o Instituto Internacional da Ilha Amazônica. Que, na prática, queria internacionalizar a Amazônia. Sensacional, sensacional, sensacional. Mas vamos mais pistas. Autor de 10 livros sobre meio ambiente, sistemas e energia, traduzido em 35 idiomas. Pô, não é qualquer um. Mas a informação mais interessante está lá em cima. Talvez alguns de vocês já saibam até quem é o cara. Membro de 1969 a 1972 do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. 72. Isso aqui, vocês viram que o tópico, a gente vai falar do Clube de Roma, né? Então, eita, o que será que estamos? Será que é ele? Aí continuei pesquisando. Esse daqui é um cara que inclusive, ele coloca no perfil dele que ele é filiado a um partido cristão. Ele é um holandês. E ele já fala, ó, esse trecho do senhor Denis. Qual o autor do livro? Limite do Crescimento. Sim. O Limite do Crescimento. Obra do Clube de Roma. Olha quem é, rapaz. Entra ano, sai ano. A turma continua criando confusão.
entrando, saindo, a turma continua fazendo confusão. Esse vídeo eu vi que circulou muito no Twitter, diversos perfis, isso desde 2022. Esse vídeo é do final, é do meio pro fim de 2022, acho que a partir de setembro de 2022 as pessoas começam a compartilhar esse vídeo, essa fala desse cara, não foi uma fala aleatória, né? Ele fala, e você vai ver nas ligações que o cara tem, e você vê, rapaz, quantas pessoas realmente conhecem esse cidadão pelo que ele já fez no passado. Olha como às vezes a gente vê uma coisa, aquela coisa chama a atenção, mas você vê que muito mais por detrás de uma coisinha, né? E aí é o livro. A gente comentou nos últimos dias, mas não mostrei para vocês. Essa é a capa. The Limits to Growth. Os limites do crescimento. Olha, o segundo nome. Dennis Meadows. É um dos autores. E, atualmente, no Fórum Econômico, junto com o senhor Klaus, que estava batendo foto com a senhorita, né, da AIA, que quer apoio do Haddad para um fundo de 800 bilhões de reais. Mas qual é a preocupação das pessoas? São 100 milhões de dólares. As empresas da Lava Jato querem, né, de volta, crédito, exportar engenharia. Olha os valores, olha o que está em campo. Eu acho que o da Lava Jato é muito preocupante, por todo o histórico. Mas eu acho que isso daqui é ainda mais importante. Só em termos de valor já é muito mais importante. Ontem eu falei uma coisa e me incomoda quando eu falo, mas não posso mostrar. Eu falei, putz, eu falei disso daqui ontem. Isso daqui vai se conectar e vai fazer mais sentido quando a gente fala do BRICS. Técnicos dos Estados Unidos acham que... Não, pô, nessa, deixa eu ver. Não era essa que eu queria. Não, deixa eu ver, não, acho que tá aqui, mas deixa eu ver. Tá, peraí. Deixa eu ver só se tá aqui. É, tá aqui. Tá aqui. Relaxa. Pensei que já não tava o que eu queria colocar. Bom, o que é que eu queria trazer aqui, antes da gente avançar? E aí eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu vi ontem, assim que eu terminei o vídeo, que é aquele tweet da Globo News. É uma coisa que acontece muito hoje em dia. O que é que você vê? A turma vem com essas ideias. Você vê como tá o senador. Senador Vital do Rego. Senador. Uma posição... Nossa, rapaz, se é um deputado... É uma coisa, assim, extremamente seleta. Porque são 513. Imagina senador que só são 81. Imagina você ser um dos 81 senadores, uma pessoa que pode revisar a casa revisora. Muitas vezes dá a palavra final sobre as leis que vão ditar o futuro do nosso Brasil. Olha a responsabilidade. E tá lá o Vital do Rego falando, né? Não, é muito importante essa agenda, etc, tudo mais, pipipi, pipipei. Olha essa nota. 30 de julho de 71. Técnico dos Estados Unidos acha que só controle dos países evita as crises no futuro. É o Dennis. Tá falando do Dennis. Os países ricos não podem ficar mais ricos e os pobres devem limitar suas populações. É a tese dele que ele tá falando aí agora. O projeto é patrocinado pelo Clube de Roma. Isso daqui era o pré-projeto, não estava nem pronto ainda. Olha só, antes do projeto estar pronto, o cara já estava com a tese que tinha que reduzir o número de gente. Talvez fossem os dados preliminares, mas, gente, com dado preliminar você falar uma coisa dessa, e Maria, velho. É forte, viu? Eu acho que fica parecendo que já tem uma ideologia. Parece que o cara já tem uma tese e ele só quer provar a tese através do seu estudo. Aí, veja. Em 73, um ano depois da Estocolmo 72, após esse estudo, foi publicado no Correio Brasiliense, em 2 de novembro de 73, esse texto. Os limites do crescimento, por Juarez Furtado, prefeito de Lages, um político brasileiro. Aí você vê que, entrando e saindo, as coisas estão meio que similares. O governante não pode limitar-se aos jornais, ao rádio e à televisão, por melhores que sejam. O governante precisa ler pelo menos uma fração de grande quantidade de livros importantes que se publicam diariamente no mundo. E um desses livros, que era muito importante, era O Limite do Crescimento. Muito importante. Aí, olha o que o cara diz. Uma verdadeira bateria de computadores e cerca de 300 técnicos trabalharam no preparo deste livro. Foram usados os mais modernos métodos de pesquisa e análise. Não há em parte alguma da obra interferências doutrinárias, ideológicas. Não tem nenhuma ideologia. Não, confia. O de preferências pessoais. Não tem. Não, que nada.
É um livro inteiramente científico. É ciência. É o mesmo argumento que eles utilizaram contra vocês desde aí 2020 com força. A conclusão que o professor Meadows e seus assessores chegam é quase apocalíptica. Essa conclusão não surgiu da cabeça dele ou de algum outro professor, foi o resultado de uma análise feita por computadores que foram alimentados com dados estatísticos atuais sobre natalidade e produção industrial agrícola. É ciência! Mas será que esse cara aqui lê algo que não é da esquerda? Algo que realmente não é ideologizado? E aí, sobre isso eu quero vir para o dia de hoje. Olha essa notícia da própria Patrícia Campos Melo. Dados, né? O computador lê os dados da nossa realidade. A gente está caminhando aí pro... Já existe, mas agora a gente está numa curva de aprendizado e numa curva de evolução e uma tecnologia que nos próximos meses, possivelmente, já vai estar muito à frente do que é hoje. É coisa de meses mesmo, não quero nem pensar como é que vai estar ano que vem, que é a questão da inteligência artificial. Ciência, muita ciência. Estuda aponta que ChatGPT tem viés de esquerda. Computadores muito melhores do que o computador da década de 70. Muito. Mas é ciência. Estudo, especialistas. É assim que funciona a grande parte das vezes na cabeça do nosso establishment, da nossa classe pensante. Tudo científico, rapaz, publicado na quarta. E aqui eles mostram o que eles fizeram, né, para chegar nesta conclusão. E eles fazem as mesmas perguntas em relação a Lula, em relação a Bolsonaro, inclusive falam sobre isso, para mostrar, né, que tem um viésinho de esquerda, que puxa pra canhota. Aí que entra o ponto. Terminei o vídeo ontem, entrei lá no Twitter, eu me deparo com isso daqui. Professor da USP e membro do IPCC, aquele grupo da ONU que fala sobre as mudanças. Paulo Artacho explica por que apostar na exploração de petróleo e fazer isso no ecossistema extremamente sensível são os dois erros que o governo pode cometer na bacia da Foz do Amazonas. Gente, olha que explicação super técnica. Meu Deus, eu nunca vi um cara tão inteligente. Nossa, olha como ele é inteligente, entre aspas. O governo está tentando fazer dois erros, né? Não é um só. Quer dizer, o primeiro é um governo continuar apostando na exploração de petróleo, que com certeza daqui a 10 ou 20 anos, quando esses poços estiverem produzindo, já vai ser um tipo de combustível que vai estar completamente em desuso no planeta inteiro. Então pode ser um péssimo negócio você apostar em combustíveis fósseis, que é o combustível do século passado, ao invés de aproveitar as enormes potenciais que o Brasil tem em energia solar e eólica. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, Eric, é você tentar fazer exploração de petróleo num ecossistema extremamente sensível, onde um acidente pode ter implicações enormes para o ecossistema amazônico. Portanto, a gente espera que partes do governo que estão apostando nessa direção realmente percebam o enorme erro que eles estão fazendo e que atendam às requisições do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente. Uau, que explicação super científica. Gente, não pode porque é do século passado, porque no futuro não vai usar mais, porque o Henrique pode ter enormes problemas. Que problema, irmão? Olha os argumentos. É argumento de autoridade e é adjetivação. É do mal. É um erro porque é do mal. Porque é do século passado. Meu Deus. É a mesma ladainha e a mesma ladainha do Clube de Roma. Só que eles falam que o petróleo ia acabar. Agora vai acabar com o planeta. Não, já foi. Não, ninguém vai mais usar no futuro. Não, vai não. Não. Quem vai usar, né? Como se só fosse gasolina. Como se petróleo só fosse gasolina. Deixa, porque ele é especialista. Nós não debatemos. Aí sim a coisa que... Aquela mostra anterior era nova, né? Aquela postagem. Essa daqui que tava no vídeo ontem, que me incomodou, que eu falei, pô, bicho, eu devo falar uma coisa e não poder mostrar. Quando eu comentei sobre isso aqui ontem, eu citei uma reportagem que eu trouxe em vídeo. Só que eu não tinha colocado no vídeo ontem. Que era o quê, ó?
New York Times diz que o Brasil não pode ser importador de poluição. É a mesma história. Não, o Brasil não pode explorar o petróleo. Não pode, porque é do século passado. É sempre alguém querendo impor uma regra para travar o crescimento nacional. Sempre assim. Aí dizia, né, o New York Times, mostrei para vocês ontem. Não, olha só, não. Como é que assim que o Brasil vai ser importador de poluição? Isso porque o Brasil queria colocar uma fábrica de papel. Uma. Brasil. O tamanho que é. Uma fábrica de papel. Não pode. Não pode. Meu Deus, é o fim do mundo, é o apocalipse. Não. Quem pode é os Estados Unidos. Quem pode é a Europa. Quem pode é a Noruega. O Brasil não pode. Aí eu comentei com vocês em vídeo sobre essa notícia. Entra ano, sai ano, é a mesma ladainha. The Economist. Como a América Latina poderia se tornar a superpotência das commodities? Não pode ter indústria, não pode ter fábrica. É só matéria-prima. Entrega a matéria-prima, desde que a gente já tem indústria, a gente continua rico, vocês continuam pobres. A transição para a energia limpa provocará décadas de demanda pelos metais necessários para multiplicar os parques solares e eólicos, fios de alta tensão e carros elétricos. À medida que o Ocidente se esforça para diversificar e se afastar dos comunas, que está no BRICS, a gente quer se afastar, vai querer mais acordos com a América Latina. Será que é por isso que eles estão tão preocupados, inclusive com o BRICS? Quem sabe o Brasil deixe de ser uma colônia, uma fazendinha, pelo menos seja uma colônia um pouco melhor, né? Em primeiro lugar, precisam garantir que o boom ocorra de fato. Neste momento, a política está impedindo isso. Conforme esquerdistas, populistas conquistaram poder. Muitos países na região aprovaram ou ameaçaram aprovar leis que aumentariam os impostos, nacionalizariam reservas ou impediriam o investimento estrangeiro. Ó a preocupação deles, né? Apareceu um presidente que falou, peraí, irmão, esse território aqui, essas minas são nossas. O que essa turma quer é o caso do nióbio. Quem é a família no Brasil que explora basicamente todo nióbio? Família muito bacana, rapaz. Muito bacana. Que o monarca adorava falar, né? Que, eita, olha o nome do banco. O Tupi-Guarani é Pedra Preta. O monarca tá ligado. Família do nióbio. É isso que eles querem. Não é esse negócio aí que o governo pega o dinheiro dos royalties, reinveste, investe no... Não. Vende pra gente que a gente resolve. A gente resolve. E os governos devem gastar seu dinheiro com sabedoria. Como é gastar com sabedoria, né? Quando os preços estiverem altos, guarda aí um tanto do lucro, né? Quando tiver uns tempos difíceis, em vez de torrar o dinheiro tentando construir fábricas de bateria de ponta. Não vem construir, velho. A gente já tem a fábrica. Me dá o teu lítio. Me dá. Eu pego o teu lítio, baratinho, faço uma bateria bem cara, boto no carro minha boca e eu te vendo. E tu compra. Não é negoção? Eu tô feliz. Você não tá mais. Mas o banco tá salvo. Miriam Leitão vai nos ajudar. Os governos deveriam investir no básico para impedir o surgimento de novas indústrias. Isso para permitir. Tá vendo como são as coisas, né? Essa é a mentalidade. Como se as próprias indústrias, a existência das indústrias, né? A sociedade civil, o mundo privado também não fomentasse isso. Quantas empresas não pegam pessoas recém-formadas num Senar, corrida dessa, e capacitam dentro da empresa, dão treinamento, inclusive às vezes financiam o Senai local. Não. Negócio sem pé nem cabeça. Entra ano, sai ano, essa turma tá contra o Brasil. É a mesma galera de sempre. Mas veja, comentando sobre isso, a mesma coisa que comentei no vídeo de ontem, vejam como estamos lidando com diversas questões sempre ligadas à turma ocidental. Estados Unidos, turma da ONU, né? Muitas coisinhas. E aí, olha que engraçado. Macron, logo ele, adora uma confusão, adora gritar que a Amazônia tá pegando fogo, né? Não era Bolsonaro. Macron diz que a expansão do BRICS cria risco de fragmentação do mundo. Como assim? Não entendi. A expansão dos BRICS mostra a intenção de construir uma ordem mundial alternativa atual, que é vista como ocidental demais. Alegando que a nova configuração do BRICS pode representar um risco de debilitação da Europa. Ele está preocupado com a Europa. Está preocupado que
Não vai ter mais as colônias. Ô, coitadinho. Vocês não acham muito estranho? A França, que tá na Europa, é dono da Guiana, que tá aqui do lado. Vocês não acham isso meio estranho, gente? A gente tá em 2023. Se falam tanto de equidade, SG, né? Minoria. Você não acha meio estranho? A França, na Europa. Tem um território aqui, a Guiana. Poder mandar do que tá... Isso tá errado. Tá errado, Macron. Dê liberdade pras pessoas. Gente, eu não tenho nenhum amor pelo BRICS. Nenhum. Mas vocês não estão vendo que aqui o choro é porque o monopólio pode acabar? O monopólio do controle, o monopólio do totalitarismo pode acabar. Porque qual a diferença do BRICS para a ONU? Qual a diferença? Alguém me disse. Não, mas tem um país lá, vixe, rapaz, um país problemático com a ditadura. Aguenta aí. O mesmo Macron que está preocupado com o BRICS é o mesmo Macron que pressiona o Brasil para integrar a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia. Somos uma potência amazônica através da Guiana. Macron, dê liberdade para a Guiana. Gostaria que o Brasil e as potências da região pudessem aceitar nossa inscrição. Tá bom, tô ligado. Aí olha isso aqui. Tô passando ontem no Twitter. Aí eu vi, sabe aquela assim, imagem sensível. Clique para vê-la. Realmente, imagem sensível. Quem compartilhou foi o Leonardo Coutinho, jornalista, um cara de direita, ninguém pode questionar isso. E ele publicou a foto com texto em inglês, onde o Leonardo Coutinho comentava sobre isso. Eu fui atrás da notícia, né? De algum site internacional de renome, da W. O país, a ditadura do BRICS, que vai entrar pro BRICS, vai presidir nada mais nada menos do que o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Que lindo, né? O que eu não aguento é hipocrisia. Eu não aguento ver a turma da Globo reclamar do BRICS e bater continência pra ONU. Sendo que quem tá comandando o Conselho de Direitos Humanos da ONU é essa turma. Sendo que quem tava lá no Conselho de Direitos Humanos era a Bachelet antes. Aquele conselho, né, que a turma do Lula em 2017 tinha saído lá do site do PT, falou, não, vamos falar aqui, né, pra falar que o Lula tá sofrendo, né, deu golpe, só pra falar que foi golpe também. Não, isso aqui, aí tava lá, né, o conselhozinho do amor, pra falar que, ó, Lula é pobre coitado. A minha Bachelet que foi lá pro Pai Vermelho, não tô vendo aqui muitos problemas, né, não, que jeito. Pessoal, o que tá acontecendo aí não é um maniqueísmo, de um lado você tem o bem, do outro lado você tem o mal. Não é, gente. Não é. No final do dia, são interesses. E o interesse dessa galera não passa por ajudar o Brasil, mas em nada. Vocês realmente acham que essa turma tá preocupada com o país? Realmente acham? Olha essa comparação. Já falei várias vezes. Esse Gringa Brasília não é um perfil de direita. The Guardian, um dos jornais do consórcio internacional. A nota da esquerda é de 2015. A nota da direita é de 2023. Em 2015, o The Guardian falava: bem-vindo à Ucrânia. A nação mais corrupta da Europa. 2015. Agora 2023. A Ucrânia tem as ferramentas para lutar contra a corrupção. Basta estar lá um amigo. Tudo muda. Tudo muda. Vocês acham que... Não é o que vocês acham. Vocês viram as notícias ao longo do ano falando de desmatamento, de queimada, disso daqui, números aumentando, né? Vocês viram a comoção? Eu tenho certeza que vocês viram, foram pessoas marcando o Leonardo DiCaprio, a Greta, o Mark Ruffalo, né, o Hulk, perguntando: e aí, cara? Fala alguma coisa? Fala alguma coisa do Lula? Fala alguma coisa? A preocupação da galera não é o Brasil. Não é o Brasil. Eu vi essa postagem ontem aqui, ó. Esse é um perfil mais liberal. Os Estados Unidos e a União Europeia devem estar morrendo de inveja do BRICS. E ele coloca isso daqui achando que, sei lá, né? Sendo irônico, quem pode estar, né, países super democráticos, etc. Uai, se eles não estão com inveja nem nada, então por que estão chorando o tempo inteiro? Só pra vocês entenderem esse grupo, né? Com essa expansão do BRICS, tanto se fala.
29% do PIB mundial, 46% da população mundial, 43% de toda a produção de petróleo no mundo e 25% de todas as exportações. Não é um grupo pequeno. Não é um grupo pequeno. Não sou a favor do BRICS. Não sou a favor da ONU. Sou a favor do Brasil. E na discussão dessa, a única coisa que eu vejo é torcida. E eu não consigo olhar pra torcida e falar: gente, não dá pra ser só torcida. Tem que olhar. Sabe qual é o meu lado? O meu lado é o lado de Bolsonaro. Em 2022, vendo que o preço do barril de petróleo estava escalando numa velocidade vertiginosa, mesmo sendo criticado por tudo e por todos, colocou o interesse do Brasil em primeiro lugar e foi fazer o quê? Foi atrás de diesel e voltou com fertilizante. Eu queria ver se Bolsonaro não tivesse ido buscar fertilizante a baixo preço. Em quantidade suficiente, né? Que o Brasil é um grande produtor, acho que vocês sabem disso. Do lado de Bolsonaro. Isso é ser um estadista, aos meus olhos. Meus olhos. Não é essa discussão pueril, baixa, como vem tendo aí nos últimos dias. Vocês não acham muito estranho o consórcio todo tá criticando de uma forma? Obviamente que isso daí no final do dia não vai ajudar a promover valores democráticos pelo mundo. Isso não significa que o país vermelho, que vocês conhecem muito bem, vocês conhecem, por exemplo, o projeto da nova Rota da Seda, que o Dória, inclusive, ajudou a avançar em São Paulo. Vocês conhecem a história, né, do comunismo, então não precisa de muita explicação. Todo mundo sabe muito bem. Agora sim, tem que conseguir separar o que o consórcio está falando, as narrativas do consórcio e os reais problemas que a questão realmente interfere. Você acha que a turma do consórcio está ligando para a democracia? Vocês veem o que é que eles chamam de democracia, né? Vocês, inclusive, sabem do que é um ataque à democracia, que eles tanto dizem, né? Então, reflitam um pouco sobre isso. Aqui, ó, o mundo muito democrático. Muito democrático. Muito democrático. Ah, mano, isso aqui é em Londres. Pra que me preocupar com isso? Calma. Vocês sabem que eu não trago notícia internacional, que não tem a relação com o Brasil. Cidade de Londres começa a taxar carros poluentes nesta terça. Se você dirigir um carro antigo e poluente, ou seja, você que é pobre no Brasil, que tem um carro 1.0, você é esse cara em Londres. Você teria que pagar 12 libras e 50 centavos, ou seja, R$75 por dia, para você poder rodar no centro de Londres. Com seu carro velho, com seu Palio velho, com seu Gol velho 1.0. Nos Estados Unidos, a cidade de Nova York, também tenta acompanhar essa mudança. Quer cobrar, né? Para poder rodar no centro de Manhattan. Valores similares. Tá, mas o que é que isso tem a ver com o Brasil? Calma, eu tô te falando que tem a ver com o Brasil. Centro do Rio terá primeiro distrito de baixa emissão de carbono do país. Nossa, isso aqui é agora? Não. Isso aconteceu no passado. Isso já existe. Desde junho do ano passado. Mas isso não repercute. Isso aqui só vai repercutir no dia que começarem a cobrar para carros rodarem no centro do Rio de Janeiro. No Reino Unido, aquela ideia começou em 2019. Passado 4 anos que eles começaram a cobrar. Aqui foi em 2022, quem sabe 2026, depois da COP30. Eita, poxa, aí quem sabe o Eduardo Paes coloca uma taxinha pra você, né? É bem bacana, meio marota. Aí, dependendo, aí a turma, você pega os prefeitos do PT e fala: eita, eu gostei dessa ideia aí, viu? Vou aumentar a arrecadação aqui no Centro Histórico de Salvador. Tome-lhe imposto. Tome-lhe imposto. Na época que saiu essa notícia, o secretário do Eduardo Paes, ó, ele ressalta que não tem intenção de ser um centro de cidade sem carro. Não é para ser sem carro. Fundamental para a vida econômica da região, mas restringiu o acesso de veículos. Então, desde o início já estava assim: não, vamos restringir. Botar, né? O imposto do pecado. É pra botar imposto pra quê? Pra restringir o consumo. É a mesma coisa, botar um impostozinho. Quem te restringe? O cara pensa 2 vezes antes de vir, né? Porque se bem tem que pagar. Na época que isso aconteceu, teve uma pessoa que comentou sobre o caso. Em termos de político. Foi Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro. Ele apresentou um PDL, né? Um projeto de decreto legislativo para assustar a situação. Aqui, ele primeiro mandou o
um requerimento de informação. Depois ele apresentou para assustar, mas só obteve 4 assinaturas até a data. Ele falou isso em maio deste ano. Mas tá lá, encaminhamos, questionando o detalhe do decreto da prefeitura, que pretende instituir o chamado Distrito de Baixa Emissão do centro do Rio, prevendo reduzir as emissões de carbono locais e reestruturando o texto escolhido para a testagem do projeto. Questionamos se as reduções de emissões de carbono vincularão de algum modo os alvarás de funcionamento do comércio e alguma obrigatoriedade de compra de créditos de carbono, medida esta em consonância com a chamada ESG. Se a adesão às políticas do decreto implicarão futuramente em distinção sobre quem receberá incentivos fiscais da prefeitura e se a população de residentes e comerciantes foi consultada. Incentivos fiscais, né, para quem é verde, é o que está na reforma tributária. Nosso intuito é saber se o pequeno e médio comerciante estão a salvo de quaisquer extremismos. E aí, só para chegar aqui no fim do vídeo, bem rápido, onde de reforma tributária de imposto do pecado, né? Cervejinha. Repórter da Fox News questiona se Biden quer limitar o consumo, né? Da cervejinha. Olha o frame que eu dei print. Não posso falar disso. Deixo para os especialistas. E você sabe como é que funciona a ciência, né? Para não deixar dúvida que eu não peguei um print descarado. Ah, você pegou fora de contexto. A matéria oficial da Fox News. Casa Branca se esquiva da recomendação de que a galera só tome 2 na semana, né? Jean-Pierre disse que deixaria isso para os especialistas. E aí, para a gente encerrar, mais uma vez, nossa, 1h12. Eu pergunto a vocês, gente, olha o que está acontecendo. Amanhã vai ser colocado em votação o projeto de lei para regulamentar o mercado de carbono do Brasil. Onde estão os parlamentares? Eu sei. Todos estarão falando sobre o dia 8 hoje, que é importante, tem que cobrir, tem que dar atenção. Mas nós temos uma bancada de 98, acho agora no PL, que o do Paidão vai sair. Tem 98. Nossos senadores. Não é possível que não tenha um neste Brasil para lidar sobre isso. É um problema sério, vai impactar a vida de todas as pessoas. Até o professor da FGV tá falando comida não. Tirem pelo menos a questão que vai para cima do alimento. Isso vai dar errado. Nenhum país faz. E são as ideias das mesmas pessoas sendo empurradas o tempo inteiro. E o consórcio? Não pode fazer isso porque é ruim. Porque isso é mal. Porque é enorme. É muito problema. É uma área muito sensível. Confie na ciência. Acho que vocês entenderam todo o conjunto da obra e tem muita coisa aí para ficar pensando em torno de alguns assuntos. Vou mandar o vídeo lá do especialista do canal do Telegram. Amanhã estarei na live, fora da bolha da direita. Amanhã eu mando o link lá no Telegram também, vai ser amanhã às 7h30 para falar sobre esses assuntos, principalmente, que foi pelo menos que me chamaram. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, né? Tem um botão de valeu, tem um peso na inscrição. Todo apoio é muito bem-vindo. Tem outras brasileiros kimpen.com/br e compartilha esse vídeo. Essa parte 3 eu acho que é importante e é um arremate de um assunto que eu acho que é de extrema importância. Olha o que está entrando em votação, possivelmente amanhã. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.